Quem é José Júlio da Ponte? Engenheiro agrônomo, depois se tornou especialista em fitopatologia, professor emérito da UFC e recentemente agraciado pelo presidente Lula com o título honorífico de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e reconhecimento ao conjunto de minha obra em favor do bem-estar da humanidade, na luta desenfreada contra as multinacionais dos agrotóxicos. Professor, como é que foi a sua infância? O senhor teve uma infância feliz? O senhor vem de uma família muito grande? O senhor passou dificuldade quando era criança? Éramos 11 filhos. Uma mulher, a mais velha, falecida, e seguidamente 10 homens. Meu pai era um modesto topógrafo do Denox, especializado em construir açudes em regime de colaboração entre o particular e o Denox. E é claro, Rui, que a família sempre assim tão numerosa acarreta muitos problemas, né? Muitos problemas de ordem financeira, alguns favores, algumas provações, mas o meu pai e a minha mãe tiveram a coragem de nos educar a todos, indistintamente. O senhor precisou dividir sapato com o irmão quando era pequeno, professor? Exatamente, também nunca mais me recordei. Nunca mais me esqueci. O papai, naquela época, os alunos usavam o sapato tanque colegial, que depois foi substituído pelo Vulcabras. Então era um sapato pesado, tinha até um bico metálico. E acontece que o papai tinha que calçar a 11 irmãos. E o dinheiro não sobrava. Me recordo que ele comprou um par de sapato para mim e o Flávio. Flávio, que foi marcou época do Jornal o Povo, chegou a redator, chefe do Jornal o Povo. Então, Flávio ia à aula durante o período, eu ia no período seguinte. Ele frequentava pela manhã e eu à tarde, porque nós não tínhamos, o papai achou por bem, não gastar com 2 sapatos quando um só podia atender. O problema era na época das festividades do colégio. Havia de comparecer os 2. Então, nós não fugimos da raia. Ele ia com o pé direito e com o pé esquerdo, simulando uma contusão, esparadrafo. E eu fazia o mesmo em relação ao pé que ficava desocupado. Professor, durante muitos anos, na sua infância, o senhor circulou pelo interior do Nordeste acompanhando seu pai no trabalho dele no Denox. O que o senhor recorda desse tempo? Como é que era o sertão que o senhor conheceu naquela época? O sertão bem mais bravio do que é hoje. A carência d'água era enorme, a época da seca. Hoje nós temos açudagem, bastante açude no estado do Ceará, o que efetivamente melhora as condições. E a lavoura nossa era a lavoura da época em que eu vivia no sertão, uma lavoura muito precária, lavoura de feijão, milho, mandioca. E uma cultura maior, mais nobre, que era o algodão. O algodão do que se prevalecia como a única cultura de exportação. O senhor andou durante muitos anos na sua infância, na sua adolescente, pelo interior do estado, nasceu em Maranguape. O senhor passou tempo suficiente no interior para criar raízes interioranas? O senhor se considera um homem do interior? Não, efetivamente não, porque pela atividade do meu pai, ele construiu um açude, como o topógrafo do Denox, açude em particular e colaboração, no período de 2 anos. Então, fim daquela obra, ele era transferido pelo mesmo Denox para outra propriedade. De sorte que, nessas andanças, além da minha terra natal, Maranguape, eu conheci Cariús, o Limoeiro do Norte, o Senador Pompeu, Sobral, não necessariamente dessa ordem. Depois que ele foi guindado à condição de fiscal geral do Denox, ele foi transferido primeiramente para Sobral. Então nasceram 2 irmãos meus em Sobral. E posteriormente ele foi transferido definitivamente para Fortaleza. E aqui nasceram os 2
últimos, o caçula, que é o Sebastião Rogério, Tião Rogério e o Sérgio Ponte. O senhor foi da primeira turma de agronomia da Universidade Federal do Ceará. Como é que era a UFC nesse período? Qual era a população que chegava à universidade naquela época? A primeira turma saiu em 1918. Aliás, 3 anos depois, 1921, que a Escola de Agronomia foi fundada, Escola de Agronomia do Ceará, em 1918. Então a primeira turma saiu 3 anos depois. Eu fui da primeira turma da Escola de Agronomia, hoje Centro de Ciências Agrárias, da época de UFC. Depois que a agronomia foi a Escola de Agronomia foi absorvida pela UFC. Que a Escola de Agronomia teve 3 fases, né? A fase de escola particular, depois foi do Ministério, foi repassado ao Ministério da Agricultura e posteriormente ao Ministério da Educação, então Universidade Federal. Como é que era a universidade naquele período, professor? Olha, a universidade da minha época era bastante valorizada. O número de alunos era bem pequeno, relativamente pequeno, turma de 14, 15, 16 alunos. O doutor Prisco Bezerra, o diretor da minha época, que veio a ser o avô do Roberto Cláudio, atual presidente da Assembleia, ele era muito esmerado na escolha dos professores, daqueles que viriam figurar primeiro como assistente e depois guindar a condição de catedrático. Então eu só escolhia os primeiros da turma, para compor o elenco. E sorte que nós tínhamos uma elite extraordinária de professores. Professores que aliavam a atividade didática e magistério àquela de cientista. E a Escola de Agronomia, à minha época, de 1900, já pendendo para 1960, 65, por aí, ela se transformou na terceira melhor escola de agronomia do país, perdendo tão somente para Piracicaba e para a Escola de Agronomia de Viçosa, em Minas Gerais. Pois é, e o senhor costuma lamentar o destino que tomou o curso de agronomia da Universidade Federal, que o senhor mesmo está dizendo que chegou a ser a terceira melhor do país e que acabou perdendo esse posto. O que aconteceu com a qualidade dos professores da universidade? Foi a época do regime de exceção, foi a época da ditadura. Então a ordem era formar o maior número possível de profissionais. Agora, só que para suprir essa demanda, nós tínhamos, como eu disse, 14, 15, 16 alunos por turma, passamos a ter 100. Então, às pressas, a universidade abriu concurso. Concurso sem a exigência de uma pessoa que realmente fosse fadada a ser um didata. De modo que os quadros da universidade, infelizmente, não, aqui e acolá sim, mas na sua maioria não foi bem preenchido. E o nível caiu assustadoramente. De nível A para nível D. Então foi um prejuízo grande para a universidade. E a produção científica deixou de ser, podia ser até mais numerosa, mas qualitativamente jamais. E continua sendo assim, professor? Há um esforço desmesurado para que esse quadro seja revertido. Mas os frutos, efetivamente, não apareceram ainda na profusão que se desejaria. É verdade que ao longo da sua vida o senhor nunca faltou a uma aula sequer, nem como aluno, nem como professor? Nem como aluno, nem como professor. Recordo que o meu irmão Flávio Ponte, jornalista, faleceu em 1948, se eu não me engano. E o velório foi lá na universidade, no Salão Nobre da UFC. Eu fui lá no velório e na hora aprazada, a hora da aula, eu saí, fui até a sala de aula, dei a minha aula, como nada se houver acontecido, quer dizer, engolindo o choro, engolindo toda a emoção, mas eu não me consentiria a faltar um compromisso com os meus alunos. O senhor é considerado pelos seus ex-alunos como um professor linha dura,
O senhor concorda com essa avaliação que seus alunos fazem do senhor? Concordo, mas com a ressalva. Se eu fosse eleito o professor mais querido, eu não contaria, sem dúvida, com praticamente unanimidade. Porque uma coisa existe entre o professor severo e aquele que é mão aberta, é paizão. É porque eu dava minhas aulas com brilhantismo, em vulgar brilhantismo, e com denodo. E tratava todos muito bem, sempre com aquela exigência. Durante a prova eu vou cobrar o que dou. E eles concordavam. E de sorte que os alunos nunca tiveram, eu nunca tive nenhum atrito com qualquer aluno. Eles compreendiam o seguinte: fitopatologia, que é a minha disciplina, é uma disciplina que necessita de conhecimentos de várias outras disciplinas. Você não é um bom fitopatologista, um bom aluno de fitopatologia, sem conhecer genética, já que uma das armas, a principal de defesa das plantas, é exatamente a variedade existente. Sem conhecer botânica, sem conhecer fisiologia vegetal, afinal, a doença é uma modificação fisiológica da planta provocada por um agente patogênico. Então, esses alunos me chegavam sem aquele conhecimento prévio. Claro que eu não tinha tempo hábil para recordar genética, botânica, fisiologia vegetal, química para eles. E eles, nem todos, tinham a capacidade de reaver aqueles conhecimentos básicos. Mas certo dia, professor, os seus alunos resolveram passar um trote no senhor. Eles levaram um burro para a Escola Superior de Agronomia de Mossoró, onde o senhor lecionava, e deixaram o senhor sozinho com o burro na sala de aula. O senhor deu uma aula para um burro. Certo dia, professor, os seus alunos resolveram passar um trote no senhor. Eles levaram um burro para a Escola Superior de Agronomia de Mossoró, onde o senhor lecionava, e deixaram o senhor sozinho com o burro na sala de aula. O senhor deu uma aula para um burro. Cumpri a minha obrigação. Eu fui contratado, independente, aliás, sem prejuízo de minhas aulas da Universidade Federal do Ceará, para proferir o curso de fitopatologia, todo o curso de fitopatologia, junto à ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Ele não estava, os alunos, acostumados com o meu sistema. Logo ao fim da primeira aula, eles ficaram aparentemente deslumbrados com a minha didática e foram até a minha comissão e louvaram. Doutor Júlio, o senhor tem fama de grande professor e realmente correspondeu à nossa expectativa. Muito obrigado e tudo. Mas tem um detalhe, eu digo qual é o detalhe. O senhor tem fama lá na Universidade Federal de ser, na Escola de Agronomia, o homem que mais reprova, o professor mais severo que mais reprova. Aí eu dei exatamente a explicação que eu acabei de dizer para eles, que é o índice de reprovação vinha por conta dessa falta de argumentos, falta de conhecimento das disciplinas que formam o acervo da fitopatologia. Ele disse: pois é, doutor, nós sabemos que o senhor reprova em torno de 25%. Eu digo: não tudo isso, não só isso, de 30% a 35%. E vocês abram do olho. Eu estou aqui, vou dar minhas aulas com muita tranquilidade, só vocês estudarem, redobrarem um pouco de esforço. A primeira prova, a primeira avaliação, veio alguns dias depois e a maior nota do Bamba da turma foi 4. Os outros ficaram embaixo. Seguiram os 3,8, 3,6, 3,5. E para encurtar a história, até 0 de buraco, 0 sem direito a decimal, foram 12,5 a 64 alunos. Então fui tranquilo, retornei tranquilo para Fortaleza,
recordar que eu só dava essas aulas, vale recordar, só dia de sexta-feira, para não me prejudicar o meu calendário aqui na agronomia do Ceará. Quando eu retornei na outra sexta-feira, olhei a classe vazia. Olhei com mais cuidado, lá no fundo não tinha um burro, talvez por falta de espaço maior, colocaram um jumento, cujo cabeste enorme ia bater na minha mesa, amarrado na minha mesa. Eu raciocinei rápido, eu digo, eu fui contratado aqui para dar aula de fitopatologia. Não especifica o contrato se é para gente ou se é para animal. Então vou aproveitar esse jumento e vou dar aula para ele. Comecei a dar minha aula e eu me entusiasmando, que eu não sou pastor e púlpito, eu vou de um lado a outro. Quando eu ia para o lado direito, o jumento me acompanhava com a cabeça, de longe. Se ia para o esquerdo, o jumento me acompanhava também. Dentro daquela minha empolgação, que talvez fosse recíproca, eu tinha a ideia de que o jumento até balançava a cabeça quando de frente para ele, concordando com o que ele estava dizendo. E os alunos chegando, mas ninguém entrou, todos fiéis ao compromisso assumido. E só vi um bombardeio. Isso é um louco, isso é um cientista maluco, a fama lá que ele tem de Ceará é de maluco. Depois eu percebi que eles começavam a se digladiar. Um dizia assim, rapaz, tu teve essa ideia? Você não é o líder da turma? Pensava que o professor ia ficar desmoralizado, ia pedir as contas. Tá aí, ele está entusiasmado, dando aula aí para o jumento. E o outro, olha, lá dentro ninguém aprendeu, eu falei aqui fora. E eu dando a aula. Quando terminou a sirene tocou, terminou a aula, eu fui até o jumento, desci do meu estrado, fui até onde ele estava, alisei doce, suave e carinhosamente a crina dele, como jamais eu fiz com alguém, talvez um pouquinho só com a minha mulher, Rebeca. Aí, em alto e bom som, mais alto que normalmente eu falava em classe, e disse, olha, muito obrigado pela atenção dispensada à minha aula. Jamais eu conheci aqui em Mossoró um aluno tão aplicado, tão dedicado quanto o senhor. Mas sem querer abusar da sua boa vontade, faça-me mais um favor. Avise seus colegas que estão aí fora que na próxima semana haverá prova de recuperação. E a matéria é só esta. Avise aos seus colegas. No outro dia, eu contei essa história originalmente para no programa do João Soares. E ele saiu com essa pergunta. Professor, me diga uma coisa. Essa turma passou alguém? Eu digo, negativo. Não passou ninguém? Todos foram reprovados. Só uma exceção. O único aprovado foi o jumentinho. Professor, o senhor foi responsável por uma descoberta que poderia mudar o curso do agronegócio mundial quando criou um defensivo agrícola orgânico, natural, que não provoca nenhum prejuízo ao meio ambiente. Que descoberta foi essa? Olha, o que me chamou a atenção para a investigação sobre defensivos naturais foram os relatórios da FAO. FAO, e um deles falava que o Brasil já era isso nos anos de 1900, na década de 70, do século passado, que o Brasil já era o terceiro país mais consumidor de agrotóxicos do mundo. E não por mera coincidência, o terceiro também no ranking por mortalidade, em mortalidade por câncer. Então me chamou a atenção essa preocupação de defensivo, e criar um defensivo agrícola, vários, que pudesse sanar essa dificuldade. Porque não adianta você chegar para o agricultor e dizer que ao agricultor que o agrotóxico está provocando o desequilíbrio biológico, está matando a fauna, a flora nativa, está envenenando os lençóis freáticos, essas coisas todas. Sem ter para o mesmo agricultor uma alternativa. Eu procurei essa alternativa. E depois de pesquisar entre vários derivados vegetais, eu verifiquei que a manipoeira, que é o sumo da farinha de mandioca, ela age, comporta-se como extraordinário agrotóxico. Aliás, agrotóxico seria extraordinário defensivo agrícola, não agrotóxico. Volte com essa palavra. Então, a par de ter em sua composição química
todos os macro e micronutrientes que uma planta deseja, necessita para crescer, para produzir. Então, ao tempo em que se trata uma lavoura com manipoeira, o que se observa sistematicamente é o controle de praga, o controle de doença e o rápido desenvolvimento da planta. Não pela ausência propriamente dita daquela praga, porque os efeitos suplantam os prejuízos que aquela praga podia redundar para as plantas. Que, na realidade, eu procurei saber de onde vinha esse desenvolvimento tão acelerado, tão benéfico da planta. Mandando analisar lá em São Paulo, verifiquei que a manipoeira é prene em todos os macro e micronutrientes que a planta necessita. Como é que o senhor chegou a essa descoberta? Quanto tempo o senhor levou nessa pesquisa, professor? Antes eu experimentei vários derivados vegetais. Por exemplo, o chá do tipi, o insumo do mastruz, e perseguindo um outro, até encontrei a manipoeira, que é realmente a manipoeira, era o eixo que eu necessitava para dar início a um trabalho extraordinário e contrário ao desenvolvimento de pragas. E quanto tempo o senhor levou até essa descoberta? Olha, na rigor, os estudos sobre manipoeira prosseguem. Ao todo, são 35 trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior. Só que eu resolvi, para facilitar as coisas, e colocar o resultado dessas pesquisas todo num livro só, que hoje está com terceira edição e mais uma edição em inglês. Então tem o resumo, o sumário de todas as pesquisas que eu desenvolvi sobre a agroecologia. Agora, professor, por que essa sua descoberta não pôde ser viabilizada economicamente no sentido de ser largamente utilizado na agricultura? Olha, nós tratamos de patenteá-la. Conseguimos, ano passado, a patente. Estamos com a patente da manipoeira, da formatação da manipoeira em pó. Porque a manipoeira é uma descoberta, aliás, a manipoeira é fato conhecido desde os indígenas, né? Quando o Cabral chegou aqui, os portugueses chegaram aqui ao Brasil, já existia manipoeira, que a única cultura existente era da mandioca. Com a mandioca eles faziam o beiju e a farinhada. A farinha, o beiju e o restante da manipoeira era usada como bebida alcoólica, após fermentada, que é a famosa tiquira. Então eu não posso patentear uma coisa que é natural. O que eu patentei realmente é o sumo, aliás, o pó da manipoeira, a manipoeira em pó. Então essa realmente é uma patente já formalizada. Eu não tenho respaldo financeiro para estabelecer uma indústria, porque é uma indústria cara, tem que comprar ali liofilizador, máquinas para embalagem, máquinas a vácuo, mas de posse dessa manipoeira em pó já patenteada, eu estou na procura de algum industrial que queira, e já alguns interessados, e que queira patenteá-la. O senhor percebeu em algum momento algum tipo de boicote a esse tipo de descoberta, a sua descoberta? Muitas retaliações nunca faltaram. Quando o primeiro trabalho que eu lancei em congresso, em 1990, exatamente divulgando os predicados da manipoeira como defensivo, natural, isento de males à planta, isento de males à pessoa humana. Então eu lancei esse trabalho à guisa de prorrogar a minha bolsa junto ao CNPq. Eis que, para surpresa minha, veio lá o despacho, que a bolsa havia sido negada, porque eu estava fazendo diletantismo científico.
que aquilo não tinha fundamento nenhum, que aquilo não levava a lugar nenhum. Era uma espécie, em outras palavras, uma espécie de brincadeira. Agora, a quem o senhor atribui esse tipo de boicote à sua descoberta, professor? As multinacionais, claro, elas têm elas são muito fortes e ojeriza a toda descoberta, todo feito que venha contrariá-las. Então, foi isso, e não foi só esse, vários. Quando eu organizei o primeiro Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas e Naturais, eu recebi ameaças de morte, a não levar a minha ideia avante. Então, organizei o primeiro Congresso Brasileiro de Defensivos Naturais, primeiro aqui no Ceará, o segundo também, terceira e quarta edições já em Pará, e por aí está indo. Então, é a forma de agregar todos aqueles que passaram a aderir à luta contra as multinacionais. De que forma chegavam essas ameaças de morte que o senhor sofreu? De que forma chegavam essas ameaças de morte que o senhor sofreu? Por telefone. Eu ou minha mulher recebíamos, olha, pare com isso não vai dar certo. Eram discussões veladas, aliás, ameaças veladas, mas elas existiram. E você sabe, como jornalista que e muito bem informado, há 2 anos mataram um simples líder rural que era contrário ao uso de agrotóxicos via aérea, mediante avião. Porque mediante avião, aí você não está visando uma cultura em particular, mas o mundo agrícola. Pode ser cultura de bananeira, de batata, de feijão, de arroz, enfim, envenenando até os lençóis freáticos. Pois é, exatamente sobre isso, professor, que eu gostaria de falar, porque pouco antes de morrer assassinado a queima-roupa, com 25 tiros, esse líder camponês a quem o senhor se refere, o Zé Maria do Tomé, que denunciava o uso abusivo de agrotóxicos lá na Serra do Apodi, procurou o senhor para uma conversa. O que os senhores conversaram nessa ocasião? Bom, o Zé Maria veio até a minha casa, mais precisamente até o meu laboratório, adquirir alguns livros publicados sobre Manipoeira. Ele me contou da luta desigual que ele estava travando, junto com o pessoal da terra, né? E pediu, doutor, eu gostaria de ter mais conhecimento científico para debater as ideias. Na realidade, eu tenho uma ideia, mas não tem muito respaldo científico. O senhor podia vender alguns livros seus? Eu disse, Maria, você não vai ter esses livros vendidos. Eu vou doá-los, vou dar os livros para vocês. Aí dei minhas publicações, esse livro, A Cartilha da Manipoeira, Controle Alternativo de Pragas e Doenças de Planta, para que eles se municiassem de mais informações, a fim de garantir o debate seguro, sem titubeação. E assim ele fez, ficou muito satisfeito, muito feliz. Agora, 7 dias depois, professor, 7 dias depois, Zé Maria foi assassinado com 25 tiros. Em algum momento ele disse ao senhor que estava sendo ameaçado? Disse que estava sendo ameaçado pelos produtores rurais, que detestavam aquela ideia dele, e junto com o Pastoral da Terra. Mas como o Pastoral da Terra reúne mais padres, a vítima principal era o Zé Maria mesmo. Zé Maria do Tomé. E acabaram assassinando o rapaz. E até hoje, abriu 2 anos, ninguém ouviu uma palha, a polícia não sabe nada, se sabe, emudeceu.
Ele mencionou especificamente alguma pessoa ou alguma empresa que o estava ameaçando? Não mencionou nenhuma empresa, apenas que havia uma revolta geral contra ele, principalmente que depois ele conseguiu, junto à Prefeitura e à Câmara de Vereadores, uma lei proibitiva do uso de agrotóxico. Então ele conseguiu, depois com essa luta toda, mas logo depois essa lei foi revogada. Revogaram a lei. E o mesmo prefeito que a sancionou foi o mesmo que a vetaria. O senhor chegou a visitar essa região lá na Serra do Apodi. Qual foi a situação que o senhor encontrou lá do ponto de vista do meio ambiente? Eu cheguei a visitá-la oficialmente por conta da Academia Cearense de Ciência. Uma excursão, eu era o presidente da Academia Cearense de Ciência, fizemos uma excursão lá para ver as inovações tecnológicas. Não tive o espírito de inspeção, mas não podia passar despercebido, né, o que estava acontecendo. Mas o senhor chegou a constatar que havia problemas do ponto de vista do meio ambiente pelo uso extensivo de agrotóxico, pela pulverização de agrotóxico? Claro que eu me enveredei conduzido pelos os proprietários, me enveredei por muitas culturas e a gente inalava aquele mau cheiro inerente àqueles agrotóxicos mais usuais em culturas frutíferas. As indústrias de agrotóxico, professor, insistem em dizer que os malefícios do agrotóxico, eles podem, na verdade, eles são limitados. Existem pesquisas que comprovam os malefícios dos agrotóxicos da maneira como eles são utilizados hoje no Brasil? Eles fazem uma pesquisa de ordem particular, mediante a qual eles fazem a gradação, a classificação dos agrotóxicos de linha azul, linha amarela, linha vermelha, linha preta, mas, do meu modo de ver, eu generalizo, não há agrotóxico benéfico. Todos são venenosos. Com maior ou menor intensidade, todos são venenosos. Com um foco comum, todos atacam o sistema nervoso central. Agora, o senhor diria então que não é possível falar em uso seguro de agrotóxicos? De maneira nenhuma. Não há uso seguro de agrotóxicos. O que se diz, proclama por aí, é que lavando em água e detergente, e água sanitária, vinagre, tirando a casca ou película do fruto, ela fica isenta de agrotóxicos. É uma barbaridade. Não existe isso, porque os agrotóxicos de agora, eles são sistêmicos. Eles se introduzem na seiva da planta, eles estão dentro da planta. Quer dizer que quando você corta, chupa um fruto, claro que você está solvendo agrotóxico também. Quer dizer que, insistindo no que o senhor está dizendo, repetindo o que o senhor acabou de dizer, esse negócio de lavar verduras, lavar frutas, isso é uma bobagem. Bobagem é risco d'água. Não há. Havia antigamente, quando se usava o DDT, o BHC, os clorados, esses lavavam, realmente, porque eles eram de cobertura, eles não penetravam, era de contato. Agora não existe mais. Agora, por que o Brasil continua sendo o maior consumidor mundial de agrotóxicos? Porque é uma indústria, porque a agricultura brasileira cresceu, expandiu. Hoje nós somos primeiro em produção de vários gêneros alimentícios, frutas, etc. Então essa expansão, naturalmente, demanda um custo muito grande, um consumo muito grande de agrotóxico. E, ao mesmo tempo, não há aquela flexibilização para uma campanha, diria eu melhor. O governo federal, estadual, municipal, faz campanha contra cigarro, faz campanha contra o álcool, mas nunca se viu falar em campanha contra agrotóxico. Não há de maneira nenhuma. E o cigarro afeta 18% da população, quer dizer, são cerca de 18% fumantes. O álcool está mais ou menos na mesma quantidade. E os agrotóxicos? No mínimo 99%.
O senhor diria então, professor, que os governos, de certa forma, são coniventes com a utilização criminosa de agrotóxicos no Brasil? Certamente, são coniventes. Não se vê uma campanha do governo contra o agrotóxico. E é forte, fortíssima, a bancada ruralista, que é a grande, a maior interessada na produção. E para eles, dentro do enfoque deles, essa produção só é garantida através de venenos. E venenos cada vez mais fortes, cada vez mais dilacerantes, cada vez mais severos. Então, é difícil controlar, a menos que faça uma campanha tendo o respaldo de uma premiação. Né? Quem não produzir agrotóxico, os seus produtos vão ter o respaldo governamental. A premiação governamental, prefeito, exportação, essas coisas. Pois é, professor, mas os empresários, a indústria que critica o uso de defensivos orgânicos naturais, dizem exatamente isso, que se reduzirem a quantidade de pesticidas, haverá no mundo inteiro uma queda na produção de alimentos que pode trazer fome para o mundo. O senhor concorda com essa afirmação? Que haverá problema de fome se os pesticidas forem proibidos? Isso é aceitável em termos, porque se o governo fomentar, de outra parte, a descoberta e industrialização de defensivos naturais, claro que nós vamos ter um subsídio para isso. Né? Não vejo isso como a porta hermeticamente fechada. O governo pode incentivar a descoberta, o estudo, descoberta e divulgação de defensivos naturais. Ora, a Embrapa tem parece que é em São Paulo, tem uma unidade de defensivos e fertilizantes. Na maioria é para analisar os produtos das multinacionais. Não há aquele empenho, aquela visão, né? Então, não me lembro assim, me perdoe, mas não me lembro o nome dessa unidade da Embrapa, sediada em São Paulo, mas que não tem feito nada, absolutamente nada, em favor de descoberta efetiva. Agora, por que produtos que são proibidos em alguns países ainda são vendidos aqui no Brasil? Há uma explicação para isso? Exatamente pela falta de esclarecimento, pela falta de um governo mais atuante nesse setor. Eu fiz um levantamento há pouco tempo da distribuição, do mapeamento dos agrotóxicos aqui no Ceará. A região de maior consumo de agrotóxicos é a Ibiapaba. Segundo lugar, antigamente era de Baturité, agora já é o Vale Jaguaribano. Terceiro veio Baturité e por aí vai, não é? Esse cadeamento. E fiz também o levantamento dos agrotóxicos mais vendidos. Dos mais vendidos, 5 são proibidos até na Mauritânia, mas não são proibidos aqui no Brasil. E por que você acha que o Brasil vai nesse contrafluxo? Os Estados Unidos, a União Europeia, a Mauritânia proibindo o uso desses agrotóxicos e o Brasil aumentando o consumo. Por que você acha que o Brasil vai nesse contrafluxo? Os Estados Unidos, a União Europeia, a Mauritânia proibindo o uso desses agrotóxicos e o Brasil aumentando o consumo? É uma coisa difícil de explicar, mas é uma falta de atenção do governo e falta de zelo do governo para com as coisas nocivas existentes dentro da agricultura. Em resumo, professor, o senhor diria que o consumidor brasileiro pode ir tranquilo ao supermercado com a certeza de que vai comprar frutas e verduras saudáveis ou isso é uma temeridade? Totalmente, uma temeridade totalmente. Poucos são os estabelecimentos que realmente têm o seu estoque
o seu stand de produtos naturais. Eles são poucos, muito poucos, não existem. Eu, para fugir dessa realidade, eu fiz uma casinha lá em Pacuti. Chalezinho com 2 quartos, uma sala, uma cozinha modesta, e com um terrenozinho de quintal. É lá que eu estou me abastecendo. É lá onde a minha mulher planta tomate, feijão, mamão, para trazer para cá. Porque as frutas daqui ninguém absolutamente confia. Agora, cada família brasileira ter a sua horta dentro de casa não é um projeto fácil de ser realizado, né, professor? Mas lembro uma coisa, nesse ponto até que o governo merece aplauso. Então, vou criticar apenas severamente o governo. O ponto ele merece aplauso. É que ele está incentivando a agricultura familiar, com uma condição, não usar agrotóxico. Muito pouco ainda, proporcionalmente muito pouco, ao que financia já é um passo, do agronegócio, né, professor? Já é um passo. Isso é importante. O senhor acha que Hipócrates dizia, né, quando se dá um passo, se fez metade de uma caminhada. É verdade. Agora, o senhor acha que isso significa uma perspectiva de mudança em relação aos agrotóxicos na produção agrícola no Brasil? Demorada. Não é uma coisa célere, não. É uma coisa demorada. Mas, pelo menos, é o primeiro passo. Professor, o que significa o controle alternativo de pragas e moléstias? Você usa o termo autocontrole alternativo, exatamente aquele que você não usa, prescinde do uso de agrotóxico. Então, são controles alternativos. Os defensivos naturais, né, entre eles a manipoeira, controle alternativo, são o trato do solo para evitar a afluência de parasitas, como por exemplo, há muitos e muitos fungos patogênicos que atacam, provocam doença, até matam plantas, que preferem solo ácido e solo rico em umidade. Qual seria uma forma de controle alternativo? A drenagem desse solo e a calagem, ou seja, você aplicar, além do qualquer adubo, prioritariamente a cal, no sentido de reverter o excesso de umidade, no primeiro caso, e no segundo caso, você evitar, quer dizer, combater, controlar a acidez do solo. Agora, esses controles alternativos, eles são suficientes para manter a planta sadia ou ainda é necessário complementá-los com algum tipo de produto químico? Não, tá, olha, eu sempre proclamo o seguinte, uma modalidade de controle alternativo não é suficiente para controlar doenças e pragas. Todavia, um conjunto deles, né, determinado por pessoa que entende do assunto, é absolutamente necessário, é absolutamente eficaz. Você não pode usar um tipo de controle isoladamente. Por exemplo, nesse caso de fungos que habitam o solo, vive habitualmente o solo, prefere os fungos, em linhas gerais, prefere o pH ácido e prefere o solo úmido. Se você faz a drenagem, essa drenagem tem que ser casada com a calagem. Outra coisa, muita gente numa ambição que é tão natural, a natureza humana, prefere fazer um plantio, por exemplo, um plantio de frutíferas, as plantas muito próximas à outra. Você diz, quanto mais gente, mais produção. Quanto mais planta, mais produção. É um erro crasso, porque você vai vai aumentar a concorrência entre as plantas. E vai criar também, as plantas, por consequência, ficam frágeis, ficam fragilizadas. E, em consequência também, você deve não só aumentar o espaçamento dessas plantas, para evitar, além dessa compactação, evitar, além disso, o sombreamento excessivo. Por quê? Porque o sombreamento excessivo cria um microclima úmido. Esse microclima úmido, não sombreado, facilita aqueles patógenos
que atacam a folhagem e as frutas. Professor, o Dr. Drauzio Varela, um conceituado cancerologista que ficou famoso na televisão, disse numa entrevista que as pessoas que usam fitoterápicos em geral são pessoas ignorantes, crédulas e que acreditam em qualquer besteira que digam a elas. O senhor chegou a ver essa opinião? O que o senhor acha a respeito dessa declaração? Eu não cheguei a ver, mas acho que o Dr. Varela escorregou firme aí, né? Quantos fitoterápicos estão em uso, as farmácias vivas, feitas com tanto esmero pelo saudoso amigo Abreu Matos, né? Tem dado resultados muito animadores em vários e vários tipos de doenças. Então, realmente, eu não entendi essa declaração dele, que felizmente eu não ouvi. Agora, de qualquer forma, existem muitas dúvidas sobre remédios fitoterápicos que são vendidos em farmácias. Esses produtos merecem credibilidade do consumidor? Realmente, tem muitos produtos que são vendidos, mas carentes de um embasamento científico. Tem uma fruta aí que tem vendido, noni, né? Estou fazendo a maior exaltação em favor dela, da ação dela, como anticancerígeno, tudo. Mas ninguém ainda provou isso. Eu vi uma reportagem, inclusive, do Povo, onde a maioria das pessoas entrevistadas dizia que não tinham tido os efeitos positivos que aguardavam, não tinham vindo. Então, é preciso, uma coisa é vender o fitoterápico, outra coisa é saber realmente que ele tem procedência. Procedência de que natureza? Uma procedência baseada em conhecimento científico. Professor, é muito difícil fazer ciência no Brasil? Muito difícil, porque você encontra enormes dificuldades para encontrar um respaldo financeiro, enfim, alguma ajuda, algum subsídio. Porque aqui, acho que dar dinheiro para pesquisa é uma obrigação, uma caridade, não um investimento. O que significou para o senhor ter recebido do presidente da República a Ordem Nacional do Mérito Científico? Foi extremamente emocionante. Um reconhecimento que o Lula, no final de seu mandato, dedicou à minha pessoa. A rigor, Rui, a listagem foi elaborada pelo a Academia Brasileira de Ciência. Fez uma listagem de 30 pessoas, 30 cientistas de destaque durante aquele ano, 1977. Essa listagem foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá, ela foi resumida a 10. Desses 10, levados ao conhecimento de Lula. Recordo-me, disseram, fontes de fé, que 3 eram da USP, 2 da Unicamp, um da Universidade Federal do Rio de Janeiro, outro lá do Rio Grande do Sul e outro lá de Viçosa, Universidade de Viçosa, Minas Gerais. Aí o Lula resolveu cravar meu nome. Talvez eu não tivesse tanto mérito quanto os outros, mas ele levou em conta exatamente esse ponto que você falou aí. Se é difícil fazer pesquisa lá do Sul, que dirá aqui no Nordeste. Não é verdade? Ele teve esse reconhecimento. E eu até brincava aí com a minha mulher, a Hermende, que é sido uma auxiliar extremamente dedicado. Eu digo, olha, minha filha, se o Alckmin tivesse sido, jamais eu seria professor emérito. Professor, eu vou ir lá no palácio, recebi das mãos dele, e só um momento, recordo que ao entregar, ele me chamou, entregou nas minhas mãos e disse, professor, o senhor é de onde? Ceará.
E que cidade, Maranguape? Ele disse, saiu até do esquema e disse, viva chicanismo! Professor, é da terra do genial chicanismo. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Lamento ter trazido mais do meu céu. Eu ri com aquelas piadas.